Agradeço a Deus pela vida de vocês. Vamos dar continuidade ao nosso ciclo, falando sobre as 7 cartas, as 7 igrejas do Apocalipse. Quero convidar vocês a abrir suas Bíblias em Apocalipse, capítulo de número 2, do versículo de número 8 ao versículo de número 11. A igreja que eu fui sorteado para estar falando é a igreja de Esmirna. Uma carta que é até pequena, contém umas coisas específicas que acho que vai ser interessante a gente ouvir nessa noite, estudar e aprender. Apocalipse, capítulo de número 2, versículo de número 8 ao versículo de número 11. Nos diz assim a palavra de Deus. Eu vou estar lendo aqui na versão NVI, vocês acompanhem nas suas versões. Nos diz assim a palavra do Senhor. Ao anjo da igreja em Esmirna, escreva: estas são as palavras daquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver. Conheço as suas aflições e a sua pobreza, mas você é rico. Conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não tenham medo do que você está prestes a viver, a sofrer, melhor dizendo. O diabo lançará algum de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, de modo algum, sofrerá a segunda morte. Eu, particularmente, sou apaixonado pelas 7 cartas. Eu fiz já um estudo dessas 7 cartas com jovens lá da igreja no ano passado. E eu aprendi muito acerca dessas cartas. E eu costumo olhar para essas cartas com um olhar de me estudando, me analisando, melhor dizendo, para ver em qual dessas igrejas eu me enquadro. Porque eu fico pensando, foram 7 cartas a 7 igrejas. E foram essas igrejas que Jesus escolheu, que Deus escolheu para falar. E por que logo essas 7? Eu costumo pensar que elas tinham as características que seriam as que veríamos nas igrejas no dia de hoje, e Deus queria nos falar através dessas igrejas. E eu costumo, toda vez que eu vou falar a respeito de uma dessas cartas, falar para as pessoas, para elas se observarem, se examinarem, e ver se você se enquadra nessa igreja, se a sua igreja se enquadra nessa igreja, e refletir acerca do que o Espírito de Deus falou para aquelas igrejas, o que ele aconselhou, o que ele repreendeu, as promessas que ele fez. Porque todas essas cartas, as 7 cartas a gente vai ver, elas têm um padrão, como foi falado aqui pelo Joelson na última semana, elas têm um padrão, primeiro, Deus se apresenta de uma forma para a igreja, depois ele revela seu conhecimento acerca das situações que aquela igreja passa. Em algumas delas ele faz repreensão, outras ele faz uns elogios, e no final ele dá uma promessa a essa igreja, que é algo que nós podemos nos agarrar nessas promessas que ele tem feito. E essa igreja de Esmirna é algo que tem interessante nela, porque ela é a única que não tem nenhuma crítica. É a única não, mas ela não tem crítica, ela tem só elogio. Isso é interessante para a gente estudar nessa noite. Queria pedir que você me acompanhasse um pouquinho acerca desse texto, mas antes de entrar propriamente dito no texto, eu queria fazer uma introdução com vocês acerca da cidade, acerca do que aconteceu naquele povo, e isso vai servir para a gente de pano de fundo, para a gente poder compreender melhor. Porque tudo que Deus falou a essa igreja, as palavras que ele utilizou, são coisas que aquela igreja entenderia, que aquele povo entenderia. Então, Esmirna era uma cidade
grande, uma grande cidade e muito bela. Ela, depois de Éfeso, era a cidade mais importante da Ásia Menor. Era uma cidade com um comércio extremamente forte. Creio eu, devido ao seu porto que tinha naquela cidade, isso fomentava esse comércio de uma maneira, porque era dali que partiam toda a questão de grãos, de alimentos daquela região, partia dessa cidade. E eu acredito que por causa disso também havia naquela cidade uma concentração muito grande de judeus. Acredito eu, devido a esse comércio, essa cidade. E ela foi uma cidade construída, ou melhor dizendo, reconstruída. Mais à frente vocês vão entender um porquê de eu ter escolhido a palavra reconstruída, com o intuito de ser a mais bela daquela região, a coroa da Ásia Menor. Ela foi construída com essa intenção de ser uma cidade belíssima. Ela possuía grandes arquiteturas, ela possuía templos, bibliotecas, e era uma cidade extremamente bela. Era uma cidade extremamente caracterizada pela sua beleza. Mas, além de sua beleza, Esmina era caracterizada pela sua enorme devoção a Roma e ao imperador. Eles olhavam para Roma como se fosse uma própria deusa, a deusa Roma. Não uma deusa de Roma, mas como se o próprio Império Romano fosse um deus. E eles eram extremamente fiéis a a Roma, o Império Romano. Isso são características dessa cidade, são que servem de pano de fundo para tudo que Deus vai falar para essa cidade. Eu peço perdão desde já pelos barulhos que vocês vão ouvir. Sabemos o porquê do barulho hoje, mas vamos focar aqui no que Deus quer falar conosco. Então, essa cidade tinha essas características. Uma cidade rica, muito bela, extremamente fiel a Roma, e ela era uma grande concentração de judeus. E esses judeus que estavam lá eram extremamente perseguidores dos cristãos. Então, essa era a cidade de Esmirna, onde essa igreja estava. Era no meio desse contexto que essa igreja vivia, no meio de uma cidade rica e muito bela, mas que era extremamente fiel ao governo de Roma, idolatrava mesmo ao imperador e ao governo romano. E, além de mais, tinha os judeus ali naquela cidade que perseguiam ferrenhamente os cristãos. E é para essa igreja que Deus escreve. É para essa igreja que ele fala. E é essa igreja sofredora que nós vamos estudar um pouquinho nessa noite. E se você, sua igreja, é uma igreja que tem sofrido perseguições, tem sofrido ataques, se você tem sofrido ataques, tem sofrido perseguições, essa palavra é para você. Essa palavra é para você, para dar descanso para sua alma, para dar uma esperança que pode até não ser aqui nessa terra, mas uma esperança futura, que Deus tem algo para você, que essa perseguição não é e não será em vão. E eu, agora entrando propriamente dita na carta, ela diz assim no versículo 8: ao anjo da igreja em Esmirna escreva: essas são as palavras daquele que é o primeiro e o último. Queria parar aqui já. Quero ir com vocês estudando ponto a ponto, meditando em ponto a ponto desse texto aqui. Ele é extremamente rico. Jesus, ele se apresenta como o primeiro e o último. E não é à toa que ele escolhe essas palavras. Não é em vão a escolha dessas expressões. Como eu disse, nenhuma das expressões das cartas, da forma como ele se apresenta, é à toa. Ele escolhe perfeitamente as palavras para passar uma mensagem. E para Esmirna ele diz: eu sou o primeiro e o último. Através disso, Jesus vem mostrar sua superioridade a qualquer governo que pudesse existir. Pois não há César, não há Roma, mas ele é o primeiro e ele será o último. Não há ninguém na qual nós podemos olhar e confiar além dele, pois ele estava no início de todas as coisas e tudo
culminará e tudo se voltará para ele ao final de todas as coisas. É ele que sempre esteve no domínio. É ele que está no domínio de todas as coisas e é ele que sempre estará no domínio de todas as coisas. Por isso que ele vem se apresentando a Esmirna dizendo: eu sou o primeiro e eu sou o último. Eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Não é César, não é Roma, não é Tibério, não é nenhum outro imperador que possa surgir. Mas eu sou o primeiro e o último. Muitos confiam em carros e cavalos, mas nós vamos fazer menção do nome do Senhor. Muitos vão botar a sua confiança em um governo, muitos vão olhar para um governo e vão pôr nele a sua esperança. Mas a minha e a sua esperança está naquele que é o primeiro e o último. E pensa você nessa hora, não faz muito sentido com as situações que estamos vivendo hoje? Uma carta escrita por uma igreja há milhares de anos atrás, mas ela continua sendo atual, porque hoje vemos pessoas colocando sua confiança em homens, adorando, idolatrando homens, seja lá qual for sua posição política. Mas nessa noite eu venho te dizer, não ponha sua confiança em homens. Não deposite a sua esperança num homem, mas deposite naquele que é o primeiro, naquele que é o último, naquele que sempre esteve, está e sempre estará no controle de todas as coisas. É isso que Jesus queria mostrar para Esmirna. Eu estou no controle de todas as coisas. Sempre estarei no controle de todas as coisas. E ele continua dizendo: aquele que morreu e tornou a viver. Ele queria mostrar para Esmirna uma coisa que eles iriam passar, mas que ele já passou. Ele queria mostrar para Esmirna que a morte não era o fim, que a morte não era algo que nós, como cristãos, devemos temer, pois ele mesmo já passou por isso. Mas não só passou, como venceu. E como diz Paulo, nem a morte é capaz de nos separar do amor de Deus. Ele estava ali mostrando para Esmirna, no início da sua carta, que a morte, pela causa de Deus, não é o fim. Para um cristão, a morte não é o fim da nossa vida. Pelo contrário, é o começo de uma eternidade toda ao lado do nosso Salvador. E ele está dizendo para Esmirna: vocês podem até morrer pela minha causa, mas eu sou aquele que morreu e tornou a viver. E assim também farei com vocês. E ele mostra aqui para Esmirna e para nós. E ele sabe o que a gente vai passar, pois ele já passou pelo mesmo. Ele morreu, mas nós podemos ter esperança porque ele tornou a viver. E nós também tornaremos e ressuscitaremos com ele e viveremos ao seu lado eternamente. Ele continua dizendo para Esmirna: eu conheço. Aqui eu acho interessante. Ele vai dizer algumas coisas que ele conhecia sobre a respeito de Esmirna. No início de Apocalipse, ele vem dizendo que ele é aquele que caminha entre os candeeiros. E aqui em cada carta ele vai dizendo: eu conheço. Conheço as suas aflições, conheço o seu trabalho, conheço. Enfim, cada igreja ele vai falar que conhece algo. Mas não conheço de ouvir falar. Sabe, o nosso Deus não é aquele que conhece de longe. Ele não conhece por alto a nossa situação, não. Ele conhece porque ele está ao nosso lado. Quando ele vem e diz para Esmirna: eu conheço as suas aflições, ele está mostrando para Esmirna que ele está lado a lado com ela nas suas aflições. E é interessante que ele vem nos dizendo para conheça as suas aflições, porque muitas das vezes nós vamos sofrer aflições, provas, quando nós decidimos ser fiel a Deus. Nós vamos sofrer muitas coisas por causa do nome de Cristo. Mas ele diz para mim e para você: eu conheço o que você tem passado. Eu estou ciente do que você tem passado. Eu não estou
inerte, eu não estou ausente, mas eu estou aí, presente, e eu conheço a sua situação. Você não tem passado por isso em vão. E eu tenho visto tudo aquilo que você tem passado. Confia que eu estou no controle de todas as coisas. Ele diz também, além das aflições que Esmirna tem passado, ele diz para ela: eu conheço a sua pobreza. E eu parando para pensar, a gente fica refletindo. Poxa, Mateus, você disse que Esmirna era uma cidade rica, mas aí na carta diz que eu conheço a sua pobreza. E é interessante que a palavra pobreza no Novo Testamento, isso aqui é clássico de Hernandes, a Bia gosta, deve saber. Hernandes ela vem nos dizendo que no Novo Testamento, pobreza é utilizada às vezes com duas palavras. Se me falha a memória, penia e toquia. Eu não sou bom de grego, mas uma quer dizer é uma pobreza, mas que você tem o necessário para sobreviver. A outra é uma pobreza até do necessário, ou seja, você não tem nada, você é necessitado de todas as coisas, até do básico para sobreviver. E essa palavra pobreza utilizada nessa carta é exatamente essa, se me falha a memória, é toquia, que quer dizer realmente necessidade até do básico para sobreviver. Ou seja, Deus está falando para essa igreja: eu conheço que você tem necessitado de tudo. Mas por que então essa igreja, numa cidade tão rica, passava por isso? Por dois motivos. Primeiro, porque era uma igreja formada por muitos escravos, das pessoas que tinham sua liberdade trancada, tinham sua liberdade roubada, eles eram escravos e não tinham condições. Outras que os judeus, daqueles que tinham dinheiro, que formavam essa igreja, eram saqueados, eram roubados, tinham suas propriedades sendo tomadas por causa que eles eram cristãos. Então essa igreja estava sofrendo isso. E eu fico parando para pensar, muitas das vezes achamos que a nossa igrejinha, não sei que quem é de uma igreja pequena ou não, mas eu já fui de uma igreja bem pequena, uma igreja que não tinha, às vezes, condições de sustentar até o próprio aluguel. Passei por infeliz situação de ver minha igreja fechar, porque não tinha condições de pagar o aluguel. Mas aí eu vendo essa palavra, eu vejo Deus falando: eu conheço, eu sei das suas necessidades, eu sei das necessidades que você tem passado, eu conheço a sua pobreza, eu conheço todas as suas necessidades. Mas aí ele põe uma vírgula ali e dá o parecer dele: eu conheço a sua pobreza, mas você é rico. Isso aqui é coisa linda. Eu sei que aos olhos do mundo você não tem nada. Eu sei que aos olhos do mundo você é um pobre coitado, necessitado. Mas aos meus olhos, no olhar de Deus, tu és rico. Ao meu olhar, que não vê como o homem vê, tu és rico. Porque o que importa não é juntar tesouros na terra, onde o ladrão rouba, ou a ferrugem consome e os ladrões minam. O importante é juntar tesouros no céu, onde a traça não pode corroer e roubar, onde o ladrão não pode tirar. Mas você pode até ser, aos olhos do homem, pobre. Você pode até ser o mais necessitado, mas aos olhos de Deus, que tudo vê, tu és rico. E isso é lindo de você parar para refletir e nós meditarmos nisso, que não importa se aqui na Terra nós podemos até, aos olhos naturais, ser pobre. O que importa é que aos olhos de Deus nós sejamos ricos. Mas ricos de quê? Rico da graça, rico do poder de Deus, rico da unção. É isso que importa. Não são os bens materiais, não são o bem financeiro, mas o que importa são os tesouros espirituais que a igreja é capaz de arrecadar nos céus. E Deus vem dizendo para essa igreja: eu conheço a sua pobreza, mas aos meus olhos
você pode ter certeza que tu és rico. Isso é uma esperança para nós, que aqui na Terra podemos até sofrer essas coisas, mas aos olhos de Deus, na eternidade, nós seremos ricos, não financeiramente, mas ricos da presença daquele que supre todas as nossas necessidades. E ele continua dizendo: conheço também as blasfêmias dos que se dizem judeus, mas não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Além de todas as aflições, todas as necessidades que esse povo passava, eles ainda precisavam sofrer blasfêmias daqueles que se diziam judeus, daqueles que deveriam ser seus irmãos, mas, na verdade, escolheram o pior caminho, caminho de blasfemar contra o povo, pois eles chamavam aquele povo de rebeldes, blasfemavam dizendo que eles eram rebeldes, pois eles não serviam ao imperador, ou até chamavam eles de qualquer outra coisa pela fé deles em Cristo, pois eles não se curvavam diante de imagens, não respeitavam, ou melhor dizendo, não adoravam ao imperador, e os judeus blasfemavam contra esse povo, perseguia ele. Mas Deus vem dizendo: não se preocupe com eles, porque eles até se dizem judeus, mas na verdade não são. Eles são a mesma sinagoga de Satanás. Não se preocupem com eles, pois eu tenho visto o que vocês têm passado. Não sei se você tem sofrido blasfêmia, se tem sofrido falsas acusações, mas fique tranquilo. Deus conhece. Deus tem contemplado o que você tem passado, Deus tem contemplado as suas necessidades. E Ele está cuidando, está no controle de todas as coisas. E Ele continua dizendo para essa igreja algo que eu entendo como: persevere durante as provas que estão por vir. Que Ele diz para a igreja no versículo 10: não tenha medo do que você está prestes a sofrer. O diabo lançará algum de vocês na prisão para prová-los, e sofrerão perseguição durante 10 dias. E Deus vem dizendo para essa igreja, o Senhor vem dizendo para eles: perseverem, pois a luta irá aumentar. Persevere, pois a caminhada vai ficar mais difícil. Persevere, porque o inimigo das suas almas, das nossas almas, vai se dedicar cada vez mais para perseguir-nos, para nos confrontar, para nos provar, para nos fazer desistir. Mas ele vem dizendo: não tenha medo, não temas quando a provação vier, não tema quando a luta aumentar. Nós podemos até estar presos numa bolha aqui do nosso cristianismo aqui no Brasil, onde a perseguição não é muito física, mas se pararmos um pouquinho para estudar, um pouquinho para olhar, principalmente ali nos países orientais ali, do Oriente Médio principalmente, onde cristãos são obrigados a se esconderem, onde cristãos não podem professar a sua fé publicamente, senão eles serão mortos. E um dia eu acredito que essas coisas chegarão até aqui o Brasil e nós precisaremos estar pronto para viver isso. Precisaremos estar pronto para esses dias. E desde já o Senhor vem nos alertando: não tenha medo do que você está prestes a sofrer. Pode não ser agora, pode não ser no ano que vem, mas desde o momento que a igreja se põe e se posiciona como uma testemunha fiel da palavra e dos mandamentos do Senhor, com certeza a perseguição virá contra essa igreja. Hoje em dia no Brasil não vivemos, como eu disse, perseguição física, mas estamos sofrendo diversos ataques intelectuais, ataques ideológicos contra a igreja, contra o que nós entendemos ser a verdade. E nós precisamos estar firmes para suportar essas provações e não negar o que nós acreditamos como verdade. Muitas igrejas têm aberto mão da verdade
para se conformar com as coisas que têm acontecido, não tem suportado a prova por medo, muitas das vezes, da repercussão, por medo de perder pessoas, mas Deus vem nos dizendo: não tenha medo, não temas. Quando a prova vier, não tema se você tiver que ser lançado numa prisão. Não tema quando a perseguição vier. E, e eu fiquei pensando sobre isso. Será que nós estamos prontos para sermos fiel a Deus quando isso requer de nós a vida? Será que estamos prontos para entregar a nossa vida por amor ao Senhor? Será que estamos prontos para ser lançados em prisões? Será que estamos prontos para ser mortos, para sofrermos pela causa de Cristo? Ou será que só somos fiel quando tudo vai bem? Será que só seremos fiel enquanto Ele estiver nos abençoando? Mas se for necessário passar por perseguição, passar por lutas, será que seremos fiéis também? Será que nos manteremos firmes na, na caminhada? Será que seremos como essa igreja de Esmirna, que suporta as perseguições, as aflições, as blasfêmias, as necessidades e até mesmo ser levada à prisão pelo amor de Cristo? Será que nós estamos prontos para isso? Pense você, reflita agora. Será que você está pronto para isso? Será que você está disposto, primeiramente, a passar por isso? Esse é o convite que Deus faz a cada um dos cristãos, dar a sua vida pelo amor à palavra dele, por amor a ele. E é esse convite que é feito a cada um de nós. Vamos com Cristo até o fim, carregar de verdade a nossa cruz. O que seria a nossa cruz? É um atestado de morte já. Eu não vivo mais para esse mundo, eu não vivo para essas coisas. E se for necessário, eu vou até o fim, até a morte também. Será que você está pronto para isso? Será que você quer aceitar esse convite mesmo? Porque não há outro caminho. Nós vemos pelos discípulos, todos eles tiveram mortes terríveis, como diz alguns estudos, Pedro crucificado de cabeça para baixo, Tiago morto à espada, esse a Bíblia nos revela, foi decapitado. João foi jogado, como dizem, num tonel de azeite quente e não morreu. Outros discípulos foram mortos, crucificados em X, outros foram decapitados. Será que nós estamos prontos para isso mesmo? Será que somos fiéis até esse ponto? É esse convite que Deus nos faz. Mas relaxa, fique tranquilo, não é um convite só para morte sem propósito. Não é um convite para um barco à deriva, não. Ele faz um convite para um caminho muito mais excelente, que apesar da morte, tem algo no futuro muito melhor. Pois ele diz: ser fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Não é um convite sem esperança, uma caminhada sem rumo, ou por uma morte sem motivo, não. Vem, seja fiel até a morte, e eu te dou algo melhor, a coroa da vida. Algo interessante que ele usa essa palavra, questão de coroa da vida. Eu acho que eu até esqueci de citar isso na introdução, mas Esmirna também era conhecida pelos jogos que eles tinham, pela parte de esporte, que era comum naquela época, vencedores usarem aquela coroa de louro. E Deus vem mostrando aqui, nessa igreja, que ele também tem um prêmio para todos aqueles que são fiéis até a morte. Eu tenho uma coroa para vocês. Mas não é essa de louro que pode perecer, não. É uma coroa da vida eterna. Vocês receberão um prêmio que é incomparavelmente melhor. É um prêmio que compensa qualquer sofrimento que nós tenhamos aqui na Terra. É a coroa da vida, a vida eterna ao lado do nosso Senhor, da vida eterna ao lado do nosso amado.
E ele finaliza a carta dizendo: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito. Essa mensagem não é apenas a uma igreja, mas aquele que está disposto e sensível, escuta o que o Espírito diz às igrejas. Ou seja, uma mensagem para todos nós. Uma mensagem que serviu para Esmirna naquele momento, mas que ecoou por todas as gerações chegando até nós. E quem tem ouvido, escute, ouça, dê atenção ao que o Espírito tem falado às nossas vidas através dessas cartas, falou através da carta que o Joelson ministrou semana passada, está falando através dessa igreja de Esmirna hoje, continuará falando através de cada um que ministrará a palavra nestas chamadas. E escute, dê atenção ao que o Espírito tem dito a cada um de nós. E ele termina dizendo: ao vencedor, de modo nenhum, sofrerá a segunda morte. Ele estava aqui finalizando a carta dizendo para Esmirna: se você for fiel, você pode até sofrer a primeira morte, a morte física, mas a segunda morte, essa daí você não passará. Essa daí eu estou te livrando. E é interessante que diz a história dos estudiosos que Policarpo, se não me falha a memória, foi bispo da igreja de Esmirna. E ele foi perseguido pelo imperador. E o imperador confrontou ele dizendo que lançaria ele às feras se ele não negasse, se ele não blasfemasse contra o nome do Senhor. E ele diz ao imperador: como eu blasfemarei contra aquele que me deu a vida? Então o imperador diz: então não vou te jogar às feras, eu vou te queimar vivo se você não negar a esse Deus. E estudiosos dizem que ele teria virado para o imperador e dito: você me ameaça com esse fogo, que pode matar até aqui, nessa vida, mas tem um fogo pior, um fogo eterno, que consumirá ou matará todo aquele que blasfemar contra o Senhor, que negar o Senhor. Então, Policarpo estava dizendo: eu não estou temendo o que você pode fazer comigo nessa vida. Meu temor é com a eternidade. E eu sei que na eternidade, como diz essa carta, eu não vou sofrer essa segunda morte. Mas sim vocês que se colocam contra o reino de Deus. E eu queria dizer para você, nessa noite, independente daqueles que estão te afligindo, daqueles que estão te perseguindo, não tema isso. Não tema nem se alguém colocar a sua vida em risco, não tema perdê-la por amor a Cristo, porque esteja confiante, esperançoso, que mesmo que aqui você precise morrer, Ele lá na eternidade será a coroa da vida. E eu quero te convidar nessa noite, seja fiel, fiel até a morte. E é isso que Deus falou comigo através dessa palavra, é isso que Ele falou comigo através dessa carta. E eu espero que o Espírito Santo tenha falado ao coração de vocês, tenha falado ao coração de cada um que ouviu essa mensagem, e que você possa ser fiel, mesmo que isso lhe custe sua vida. Amém?